Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à segunda rodada do sétimo Challenger Masters 2024. Uma partida muito interessante entre o ícone do xadrez, né, Vassili Vanchuk e o Tabatabaei. Um jogador muito forte, 2.707 de rate. Vamos ver o que aconteceu. O Ivanchuk está de brancas, o Tabatabaei está de negras. Vamos ver. D4. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, H6, A3, D5, E3, cavalo de B, D7. Aqui podia ser B6, B4, D por C4, bispo por C4, bispo B7, fianquetou o bispo, cavalo C3, bispo D6, dama E2, ficaria bem interessante, cavalo de B, D7, bispo B2, A5, cavalo B5, bispo E7, bispo por A5, torre por A5. Mas aí vamos muito na maionese, né? Vamos voltar. Jogou cavalo de B, D2. Aqui é o Gambito Blumenfeld. Não conhecia, mas é o Gambito Blumenfeld. Mas jogou B6, C por D5, E por D5, B4. Essa jogada, se você for ver, foi bem inteligente assim do Ivanchuk trocar o peãozinho, porque na realidade o que ele fez? Ele vai bloquear o peão de A, né? Se o bispo aqui fianquetar, esse peão, o próprio peão dele vai bloquear o bispo, né? Pelo jeito, a intenção dele é fianquetar, né? Que ele jogou B6. Mas vamos jogar lá. B4. Ele vai para quê? Para impedir, deixar menos difícil aqui avançar esse peão. Bispo D6. Bispo B2. A6. E a mesma coisa, esse bispo está bloqueado pelo próprio peão dele. G3 vai fianquetar o bispo. Deixa eu jogar interessante. C5 atacou. D por C5. B por C5. Dama A4. Roque. Dama C6. Atacando o bispo. Dama C7. Trocando as damas. Trocaram as damas. Mas aqui o mais forte talvez fosse, ó. Por exemplo, olha aqui, ele está ameaçando o bispo. Ele está ameaçando o bispo e está ameaçando a torre. Não dá para entender, jogou dama C7. E as brancas trocaram a branca podia pegar a torre. Eu jogava o cavalo B6, ele tinha medo do que? De ficar preso à torre. Se fosse C por B4, que era errado, mas o que? Que podia jogar B por C5. Cavalo por A8 pegou. Então por isso que ele não pegou e quis trocar e não foi pegar a torre. Que parecia tão óbvio capturar a torre, mas caía a casa. Então eles trocaram, trocou e a dama ficava presa lá, né? Não tinha saída. Era uma armadilha que o Vanchuk não caiu. Mas jogou o quê? Bispo por C7, trocaram as damas. Bispo G2. C por B4. A por B4. Bispo D6. Atacou o peãozinho. B5, avançou o peão. Não pode capturar, né? Que se capturar cai a torre aqui.
Cavalo B6, protegeu a torre. Cavalo D4, protegeu o peãozinho. Bispo B4, atacou o cavalo aqui. Cavalo C6. Aqui é uma posição bem chatinha mesmo, cavalo, né? Bispo por D2, rei por D2. Cavalo C4, cheque. Rei C2. Cavalo por B2. Rei por B2. Bispo B7. Torre de HC1, defendeu o cavalinho. A por B5. Cavalo E7, cheque. Rei H7. Torre C7. Atacando o bispo. Torre por A1. Rei por A1. Bispo A8. O bispo ficou defendido pelo cavalo. Mas tem, ó, bispo H3. Ele vai forçar. Vamos ver. G6. Rei B2. G7. F3. Rei D8. Rei C1. Aqui o cavalo C8 talvez fosse bem interessante, né? Tentando atacar o bispeto lá. Mas jogou B4. Cavalo E8 aqui também seria atacar na torre, né? Tá aí torre A7. D4. Mas jogou B4, torre C8. Vai trocar, caramba. Corajoso. Eu acho que Ivan Schuch tá inferior. Não sei, tem esses dois peões aqui. Um ele pode capturar, né? Se capturar. Não vai. Se jogasse cavalo C8 aqui ficaria igual, né? Mas agora, torre C8, torre por C8, cavalo por C8, bispo B7. Cavalo A7. Podia ter jogado também rei C2 aqui. O cavalo está defendido. D4. E4. Deixou passar o peãozinho. G5. Aqui podia ter jogado cavalo H7. Bispo G2. Cavalo G5. Trazer o cavalo aqui, né? Cavalo para G5. Bispo F5. Esse lança meio... Talvez fosse melhor jogar E5, né? Ele vai ter que, de alguma maneira, defender o cavalo, continua lutando, né? Mas jogou G4. Jogou E5, ameaçou o cavalo. Aqui podia ter jogado F4. Cavalo por E4. Ou bispo por E4, bispo por E4, cavalo por E4, cavalo C6. E ia capturar um peãozinho. Porque o cavalo não consegue defender os dois peões e nenhum, esses dois peões aqui. Um ele ganharia. Tá? Mas jogou o quê? Jogou G por F3. E por F6 cheque. Rei por F6. E esse peãozinho aqui na sexta não, tá na terceira, perigoso. Bispo D3, F2, bispo F1, rei E5, rei D2. Talvez jogasse o cavalo B5 aqui, seria interessante, porque o bispo A6 cavava aqui, ó.
bispo C4, aí jogou B3, cavalo B5, como segurar essa peãozada agora, né? Bispo A6, isso é menos forte do que isso daqui, né? Bispo E6, rei C1, vai jogar o que? Bispo A6, bispo D3, bispo por B5, bispo por B5, B2, rei C2, rei E4. E se o rei capturar, ele vai travar esse. Ele vai. Olha que situação. O rei captura aqui, ele trava aqui. Trava a diagonal do bispo e vai coroar esse peão. Bispo F1. O Ivan Schuch não caiu nessa. Rei E3. G4. B1 dama. Dama por B1. Dama por B1. Rei D2. Bispo H3. Rei E2. E as brancas abandonam, não tem saída, né? Ele vai promover, vai trocar, vai capturar o bispo. Que não adianta, né? Ele vai vir aqui, ele vai promover, ele vai capturar, ele vai para lá, você volta aqui. Esse peão aqui vai acabar promovendo, que não tem jeito. Não tem saída. Então, bela vitória da Tabatabaei em cima do Vassili Ivanchuk. Muito interessante. Tem outra partida aqui, muito interessante, que eu vou ver já já para vocês. Falou, pessoal. Um abraço, até mais. Não esquece de curtir o vídeo, eu vou acompanhar esse torneio. Vou postar uma ou duas partidas por dia, que eu achar mais interessante, que é um resultado bem legal. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.